vocês. Amém. Podem se sentar, queridos. Glória a Deus. Aleluia. A palavra que o Senhor deu pra gente essa tarde chama-se Mulheres Virtuosas, chamadas de Esther pelo Senhor. E eu convido vocês a abrir a Bíblia lá em Provérbios, no capítulo 14. Eita, glória de Deus. Aleluia, Jesus. Provérbios, capítulo 14, versículo 1. Glória a Deus. Amém? Amém. Mas eu estou ouvindo barulho de ouvido. Amém? Amém. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a edifica. Como é bom eu estar aqui, receber o carinho de vocês e compartilhar um pouquinho do amor de Deus, da palavra de Deus, da revelação do Senhor para as nossas vidas. Assim, nessa tarde, o Senhor nos escolheu cada uma de nós que aqui estamos. E o Senhor, Ele nos chama de Radassa, que é Esther. E Ele tem uma palavra para nós que somos mulheres, mães, filhas, esposas, amigas. E Ele quer falar para nós das promessas que Ele tem para as nossas vidas, mas que nós precisamos ter sabedoria para alcançarmos o que Ele tem para as nossas vidas. Amém. Por isso, em Provérbios 14:1, o Senhor fala da mulher que é sábia, mas fala também da mulher que é insensata. Nós hoje vamos passear um pouquinho na palavra do Senhor. O Senhor nos falou um tempo atrás que quanto mais versículos nós aprendermos, refletirmos, meditarmos, mais armas nós teremos para usarmos contra Satanás, que é o nosso inimigo. Então hoje nós vamos passear na palavra do Senhor. Amém, Jesus. Então, nós vamos falar de algumas personagens, de algumas mulheres que tiveram atitudes insensatas. Nós vamos abrir primeiramente a nossa Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 16. Gênesis capítulo 16. Versículo. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Gênesis, no capítulo 16, ele mostra que Sara foi uma mulher que não podia ter filhos, e ela propõe para Abrão, o marido dela, para coabitar com a sua serva, com Agar. E a partir do momento que Agar engravidou, ela começou a desprezar a sua senhora. Começou a desprezar Sara. E o interessante é que muitas vezes nós agimos como Sara. Sara agiu para depois pensar. Ela foi impulsiva. Ela teve uma reação de impulsividade. A atitude dela foi de impulsividade.
E ela começou a sofrer consequências. O desprezo, a humilhação de Agar para com ela foi a consequência de uma atitude dela que foi insensata. Por isso, nessa tarde, o Senhor quer nos alertar. Ele quer que nós estejamos atentas às nossas atitudes, aos nossos comportamentos, aquilo que nós fazemos sem pensarmos, porque depois virão as consequências. Porque se Sara tivesse pensado, se ela tivesse esperado na promessa que o Senhor deu a ela não teria sugerido que Abrão, seu esposo, coabitasse com a sua serva. Porque ela tinha a promessa do Senhor. Ela tinha que esperar, que aguardar no seu Deus, no nosso Deus. E isso acontece conosco. Quantas vezes nós não esperamos no Senhor? Quantas vezes, por causa das nossas atitudes, nós sofremos consequências que são muito sérias, muito dolorosas para nós. Por isso, nós precisamos sempre estarmos buscando o nosso Deus e aguardando a resposta dele para as nossas vidas. Sara agiu pelo impulso. E quantas vezes nós também não temos a mesma atitude que Sara teve? Outra pessoa que foi insensata, Rebeca. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 27. Glória a Deus. Glória a Deus. Gênesis capítulo 27. Tendo-se envelhecido, versículo 1. Tendo-se envelhecido Isaac, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho, respondeu ele, aqui estou. Disse-lhe o pai: Estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco. Sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: Ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: Traze caça e faze-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai, para que a coma e te abençoe, antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu, homem liso. Dar-se-vos-á o caso de meu pai me apalpar, e passarei a seus olhos um zombador. Assim, trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traz-nos. Rebeca agiu insensatamente. Ela ouviu uma conversa de Isaac com Esaú. Mas Rebeca, ela tinha uma preferência. Ela gostava mais de Jacó. E nesse momento, ela conta para Jacó sobre o que ela tinha ouvido. E nesse momento, quando ela escuta, começa a trapacear. Ela se une ao filho para trapacear, para mentir para o seu esposo e para o seu outro filho. Isso não é uma conduta correta.
Eles tramaram, eles enganaram e Esaú foi roubado pelo seu irmão. E vocês que têm filhos, o Senhor quer alertá-las nessa tarde para não agir sem sabedoria, para não agir sem ouvir as duas partes, porque nós temos que saber pelas duas partes o que realmente aconteceu, para que não cause traumas no coração dos seus filhos. Amém. As mães precisam usar a mesma balança, a mesma medida para com todos os filhos, para que futuramente não tenha gerado no coração dos seus filhos nenhum trauma, nenhum sentimento contrário àquele que o Senhor quer que você demonstre ao seu filho. E a palavra do Senhor é clara: quando nós precisamos de sabedoria, nós devemos pedir a Ele. Outra pessoa que não agiu com sensatez